Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Olha, eu acho que no começo do mês, no começo do ano que a gente se viu, né? A gente fez a primeira gravação pessoalmente. Verdade. Já gravamos muitas vezes na TV Tudo. Falamos ali sobre planta. E hoje o assunto é planta. Olha, gente, que cenário mais lindo. A musa tá bonita. Isso, e vamos agradecer a Cris que ela trouxe. Como que é o nome disso aqui, Cris? Essa aqui é uma peperônia. Peperônia. A Cris trouxe essa aqui, ó. Isso é uma bromélia. Bromélia. Uma tilância. E essa. Isso é uma maranta. Maranta. E essa aqui é eu que trouxe. Já estava em casa aqui. Que é a espada de São Jorge. E o nosso assunto ali, ó, que é a jiboinha. Né? E aí a Cris, eu vou agradecer ela que ela trouxe a planta pra gente, né, fazer um cenáriozinho bonitinho. Ficou lindo. Tudo bem, Cris? Tá tudo bem? Graças a Deus. Gabriel. Muita aula? Um pouquinho. Final do ano chegando, já dá pra dar uma aliviada. Né? Quase. Em dezembro? Até metade de dezembro finalizamos. Pelo menos a parte das aulas a gente finaliza. Se Deus quiser, né? Esse ano foi ruim pra você? Não foi não. Não, só quando o que mais incomodou a gente realmente está sendo essas ondas de calor que vem que vão toda hora. As plantinhas também sofrem. As plantinhas também sofrem bastante. Aí, imagina. Ô Cris, então vamos começar o assunto. Qual é o melhor ambiente para cultivar uma jiboia no ambiente externo? Interno, desculpa. A jiboia realmente não dá preferência para o ambiente interno. Ela gosta de lugares com luminosidade. Ela não é de muito sol direto. Então, num ambiente que você tenha proximidade de uma janela, que pegue só aquele sol, aquela radiação direta, para ela está tudo bem. Não tem muito problema. Então, perto de uma janela, perto de um jardim de inverno, que tem uma fonte de luz, para ela está tudo certo. Então, um ambiente que tenha mais sombra, é isso que ela gosta? Luz direto, não? A luz direta, sim. O sol direto aqui não muito. Ah, tá. Então, tipo, o pessoal fala de às vezes colocar ela numa sacada que vai pegar sol a tarde inteira. Não é muito bom para ela. Aí talvez ela prefira ficar dentro de casa, não na sacada, dentro de casa, só pegando a luz que vem até o vidro. Certo. Ô Cris, e a jiboia? É legal cultivar ela dentro, porque tem gente agora que faz jarro de água, né? Produz ela dentro de jarro de água. É legal ou é melhor manter no solo? Até dá para manter em jarro de água. A minha preocupação sempre com a água é em relação a dengue. Porque às vezes você põe ela no jarro de água e você esquece que aquela água está lá e fica uma semana com aquela água. Sim. Né? Então ela se adapta muito bem na água, mas eu acho que nos dias atuais seria mais interessante você continuar cultivando ela no solo. Certo. E vale lembrar também, gente, olha os pratinhos da planta aí, né? A gente gosta de planta, mas também tem que ter cuidado com a saúde, né? Exatamente. Porque às vezes a mulher da dengue vem, olha, achei um negócio aqui. Nunca aconteceu. A minha avó fica doida porque a mulher vai lá e abre essa samambaia dela assim, ó. Ela vai estragar a samambaia. Você já percebeu que minha avó ama samambaia, né? Sim. É de família gostar de planta. E com que frequência, Cris, que deve ser regada a jiboia? Olha, vamos fazer uma distinção aí entre primavera, verão e outono e inverno. Primavera e verão, você tem mais sol, mais calor, a planta vai perder mais água. Certo? Tanto pela evaporação, como pela transpiração das folhas. Então, uma frequência aí de 2 ou 3 vezes por semana está de bom tamanho. No outono e inverno, você já tem uma radiação menor, uns dias mais curtos, então ela vai perder menos água também. Então, se você molhar uma vez ou 2 vezes por semana, normalmente é o suficiente. Beleza. E ela se adapta em ambiente com pouca luz? Sim, se adapta bem. Às vezes ela pode até dar uma estressada quando você muda de ambiente, amarelar algumas folhas, cair, mas realmente ela tem uma adaptação bem tranquila. É facinho de cuidar, né? É facinho, não é difícil de cuidar dela não. E ela floresce, não? Dá alguma florzinha? Não. Essa é só folhagem mesmo. Certo. E quais são os sinais que a jiboia não está recebendo luz suficiente, Cris? Bom, um dos sinais é a mudança de coloração da folha. Essa tonalidade verde-branca ou verde escura que ela tem, começa a mudar de cor, começa a ficar meio amarelada, começa a cair as folhas. Essas... Quer dar um exemplo dessa aí? Vou pegar essa aqui. Tá bem centralizado? Tá. Aqui você vê que você tem os nozinhos e vão saindo as folhas. Quando ela está pegando pouca luz, esse espaço entre a saída das folhas acaba ficando maior, mais largo.
Então a planta começa a crescer muito nesse talo, nessa haste, e emite pouca folha. Esse é um Então, sinal. esse é um sinal que ela não está curtindo a luminosidade, você vai ter que mexer. Entendi. Essa daí, ela não fica, ela fica na verdade ali, ó, naquela parede, essa de frente aqui. Sim. É bom pra ela? Então, pelo que eu tô vendo, sim, um ambiente bacana pra ela. Sim, não é sol direto, mas tá bom. A luminosidade que entra por aqui e por aqui, pra ela vai ser o suficiente. Beleza. E quais são os cuidados especiais? Quais são os cuidados especiais necessários para as jiboias plantadas ao ar livre ou varanda? Bom, aí você tem que ter cuidado em relação a ventos. Tipo, ela está pendurada, ela é uma planta pendente, ela fica comprida, então o vento demais pode quebrar, pode derrubar algumas folhas, ela pode enroscar em algum outro ambiente e estragar. Se for um período de clima mais frio, por exemplo, no inverno, tipo, esse ano não fez frio, mas 2021 que girou uma jiboia no ambiente externo, pode queimar inteira. Pode queimar. O frio faz ela queimar. Pode matar a planta. Então, no ambiente externo, você tem que ter cuidado também com rega. Tá no ambiente externo, normalmente ela vai transpirar um pouquinho mais, ela vai ter mais água. Então, a rega tem que ser um pouquinho mais frequente. Certo. E como identificar que a jiboia está com excesso de água? Às vezes a gente pensa, faltou água, mas às vezes a gente peca também em colocar muita água, né? Um dos sinais é perder muita folha. Perder muita folha. Ela amarela muitas folhas, começa a cair muitas folhas. Eu falo que para saber se ela está bem de água ou não, o teste do dedinho é melhor. O famoso teste do dedinho. O famoso teste do dedinho. Você faz um furinho aqui, tá muito seco, na hora de regar. Nossa, tá molhado ainda, eu reguei ontem, não, então você vai fazer uns 3 dias sem regar. Certo. Porque quando você rega demais, a tendência dessa planta é apodrecer a raiz. E às vezes você não percebe, ela começa a perder as folhas, quando você vai achar que tem alguma coisa errada, ela já apodreceu inteira, você perdeu tudo. Não tem como salvar. Não tem como salvar. Ai. E quais são as melhores opções de fertilizantes para a jiboia? Bom, a jiboia gosta muito de adubação, só que a gente não pode exagerar nem na quantidade, nem na qualidade. Como é uma planta que não dá flores, mais folhagem, então existem alguns adubos, fertilizantes organominerais, que são muito bons. O que a gente acha normalmente fácil é o bocacho, que ele tem um monte de composições naturais, como é feito normalmente em sítios, usa matéria orgânica decomposta, usa várias coisas naturais que você não tem muito problema, muita restrição de usar ela. Não consegui achar. Existem alguns químicos, aqueles de bolinha, que a gente também encontra com facilidade. Tem falo que é um adubo bem fácil de você usar, que ele tem grânulos pequenininhos de liberação hídrica. Então você coloca ele na planta, ele vai liberar os nutrientes da planta por 3, 4, até 6 meses. Quando ela for precisando, ele vai liberando. Ele vai liberando. Olha só, a natureza é perfeita. Tem uma duração mais longa. Então para você é mais tranquilo. E um fertilizante natural? Tem? Tipo casca de ovo, eu vi muita gente usar, é bom? Para você usar esses produtos naturais, você teria que fazer uma compostagem deles. A liberação de nutrientes é melhor. Casca de batata, casca de ovo, resto de verdura. Existem até aquelas caixinhas de compostagem para você fazer em casa. Então, quando todos esses vegetais, esses restos vegetais vão ficando mais trituradinhos, mais decompostos, a planta é melhor, ela aproveita melhor. Qualquer dia vamos ensinar o pessoal a fazer essa caixa de compostagem. Vamos ensinar. Qualquer dia a Cris volta para ensinar essa caixa de compostagem, que está bem famosa, inclusive. Outra coisa que eu ia falar. Tem gente que ferve o ovo, né? Faz o ovo cozido e a água coloca nas plantas. É legal ou não? Eu acho que não vai ter muita diferença, não. Não é mito, então. Porque, pra falar a verdade, o ovo cozido, o ovo não vai liberar água nessa água. Sim. Porque o cálcio vai estar retido na casca, né? Vai dar um mau cheiro, na verdade, porque a água de ovo cozido já viu. Então tá bom, tá vendo? A gente vai desmistificando esse mundo das plantas. E a jiboia pode ser tóxica para os animais de estimação? Sim. Sim. Tanto para animais de estimação como para crianças. Se eles consumirem, né? Então aí o pessoal fala, pode fazer mal? Pode. Criança é um bicho curioso e cachorro também, gato também. Sim. Então para ver uma plantinha pendurada aqui, com essas folhinhas dando sopa aqui, para vir pegar um pedacinho de pôr na boca. Às vezes só por brincar e coloca na boca já.
Então tem que ter cuidado, ela é tóxica sim. Ah, entendi, mas é linda, né? É, só manter ali pendente. Então a gente até tem algumas recomendações, por exemplo, para cachorro, né, tá pendurado ali, o cachorro não alcança, beleza. Mas gato é mais problemático, né? Aí eu pendurei aqui, mas se o gato subir na mesa, ele sobe lá. Então tem que ter um lugar para ficar longe do alcance dos gatos. Eu vi um vídeo uma vez, acho que foi no final do ano passado. Você monta a árvore de Natal, tem gato que destrói, né? Aí teve uma moça que ela colocou numa redoma de vidro. Aí resolveu o problema da árvore de Natal. Então... E também eu acho que o cuidado que tem que ter, Cris, é se a planta soltar a folhinha velha, né? Caiu, morreu, aí ele vai pegar aquela folhinha. Pode dar algum problema. É melhor já retirar, né? Sim. A amarelinha já vai lá, faz uma limpeza. Antes de cair. Antes de cair. Isso. Como fazer a poda da jiboia corretamente, Cris, para estimular o crescimento dela? Olha, a poda da jiboia a gente costuma fazer só quando ela está muito comprida, está muito extensa, está chegando já numa coquilha que você não quer mais. Então você pode retirar os ramos da planta dela. Tem um raminho que está atrapalhando o meu vaso aqui, pode retirar. Mas não é uma planta que você tenha grandes necessidades de fazer poda. Se quiser deixar ela crescer... Pode deixar crescer à vontade. O problema é faltar água, certo? Não falta? Se ela tiver cada vez maior, ela vai consumir mais água. Então você tem que aumentar a frequência de rega. Aumentando a frequência de rega, tá perfeito. Certo. E quais são as pragas ou doenças mais frequentes na jiboia? Bom, uma praga muito frequente é a cochonilha branca. Parece Cochonilha pode ser a cor que for, mas ela atrapalha a vida da gente, né? Porque a gente ouve muito falar de cochonilha. A tal da cochonilha é danada. E essa branca, principalmente, gosta muito da jiboia. E ela pode ficar tanto alojada na parte de baixo da folha como na parte de cima. E não é uma cochonilha, normalmente é uma família de cochonilhas que moram ali, né? E elas vão sugando a planta, elas vão sugando a folha. É uma bactéria? Não, é um bichinho mesmo, é um inseto. É um insetinho da família das cochonilhas lá, é branquinha, parece meio peludinha. E ela vai sugando a folha, vai deixando a folha mais debilitada, vai amarelando, enfraquecendo até ela cair. Nossa. Ela é bem cruel com as plantas. E doença, tem uma doença que tem vários nomes, né? Mancha foliar, ela pega uma bactéria e outra de fungo, ela pega o bordinho da folha, normalmente você vê um meio amarronzadinho na beirada da folha, como se tivesse queimado a ponta da folha. Aquela ponta começa a secar, se você não cuidar, ela vai avançando para a folha inteira. Ela mata uma planta. Pode matar, se não for controlada, tanto a cochonilha como essas doenças podem matar. Certo. Tem alguma coisa para fazer para evitar? Ela vem da onde esse bicho? A gente não sabe. Então, as doenças, como é fungo e bactéria, pode vir pelo ar. Mas as cochonilhas só Deus é que sabe de onde vem. De repente, lá no meu apartamento, de repente do nada aparece uma cochonilha na planta. Da onde você veio? Aqui em cima. Então a gente não tem muita explicação de onde elas aparecem, não. Deve ser tipo igual a sinomose, porque diz que a gente pode trazer sinomose para o animal porque pega na roupa, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Peraí que a letra tá difícil aqui. A produção escreveu uma parte para mim. Como propagar, é isso? Como propagar a jiboia a partir de estaca? É isso? De forma eficaz? É assim. Quando você vai fazer a sua poda, por exemplo, fazer uma poda de limpeza, ou encurtar os raminhos, aqui também é fácil a gente mostrar. Bom, você pega um raminho desse aqui. Olha, tá muito comprido, eu quero encurtar ele. Esses nozinhos aqui podem emitir raízes. Certo. Então você quer pegar uma partezinha dela pra mostrar pra gente como é que faz a muda, Cris? Pode cortar sua planta? Não, o finalzinho dela ali, que se quiser, se achar um nozinho, pode mostrar pro pessoal. Porque às vezes o pessoal em casa não sabe, né, como faz a muda. Deixa eu pegar meu óculos pra enxergar direitinho, né? É mais Tá fácil, né? Quer uma faquinha, você que sabe. Deixa eu ver como é que ela está. A gente faz na prática. Ao vivo e a cores. É muito melhor do que outras pessoas aí, viu? Que nem ensina a gente direito. Olha o tamanho desse ramo aqui. Olha Tem só. um ramo grande, né? Está bem comprido. Eu vou podar porque ele está muito comprido. Se você quiser fazer um corte. Aqui já tem um início de emissão de raiz. E aqui já é uma raizinha. É uma raizinha. Então, se você cortar ela aqui, posso? Pode. Estragar a sua planta.
Não, mas esse aí cresce igual chuchu, gente, é uma coisa. Cortei aqui, né? Posso deixar uns 2, 3 nozinhos para não ficar totalmente sem folha. Certo. Isso aqui você pode colocar na água. Ela vai ramificar. Normalmente ela vai enraizar bem. Ah, se sobrou mais esse ramo todo aqui, quero fazer mais uma muda. Vou tirar algumas folhinhas. Vou fazer mais uma muda aqui. A gente olha quanta muda que dá um galinho. Coloquei isso aqui na água, vai deixar na água. Onde tiver essa raizinha aqui, ó, ela vai colocar a raizinha, vai crescer. Crescer um pouquinho, já tem um tantinho de raiz, você pode colocar na terra. Certo. Dá para enraizar direto no vaso se você quiser também. Não precisa de água, é só colocar lá no vaso. Desde que você mantenha aí esse substrato, essa areia ou a terra bem limpa para poder formar raiz. Aí você consegue fazer várias mudas, assim, de um caminho. Certo. Beleza. Depois a gente enfia aqui dentro, ela vai já... Vamos fazer muda nova e já coloca aqui dentro. Ela já cresce de novo. Ela vai formar o teu vaso cheio. É, vai ficar tipo uma samambaia. Isso. E qual é a importância, Cris, de utilizar um substrato adequado para a jiboia? Então, um substrato adequado, ele não pode reter um excesso de água e não pode drenar toda a água que você colocar. Como, por exemplo, areia. A areia é bacana, é fácil você comprar e você utilizar. Mas a areia você acaba de molhar, escorre toda aquela água e seca muito rápido. Então, eu quero fazer um substrato bom, faz um mix. Mistura um pouco de areia com um pouco de terra vegetal. Cabo de telha, tem gente que usa, né? Para jiboia não, um substrato um pouquinho mais firme, para dar essa sustentação nela é melhor. Ela vai se ramificando. Você coloca o caco de telha no fundo do vaso para fazer bem essa drenagem. Certo. A terra, fiz uma mistura lá de terra, areia, substrato, fiz o caquinho de telha no fundo, plantei a muda ali. Quando você vai molhar essa planta, esse substrato vai reter um pouco de água e o excesso vai passar pelo caco de telha e vai embora. Então você mantém uma certa umidade para ela. Para ela é melhor. Certo. A jiboia precisa de vasos grandes ou se adapta a qualquer vaso? Ela se adapta bem em diversos tamanhos de vaso. Por exemplo, você está com uma jiboia bonitinha aqui. Se você colocar esse monte de raminho aqui nas todas, pegar em todas, você vai ter que colocar um vasinho melhor. Sim. Porque começa a ficar muito difícil apertar o sistema radicular dela. Aí como começa a ficar muito amontoado, muita raiz em relação com a outra, ela tem dificuldade no crescimento. Então, a gente já às vezes vê jiboia em vasos enormes, né? Bem cheios e tal. Ela se adapta bem em ambientes menores, mas você tem que ir aumentando gradativamente conforme ela vai se expandindo. Certo. A jiboia é prima de alguma planta? Tipo, pra gente adaptar pro pessoal. Às vezes a pessoa na região dela não tem a jiboia, mas aí quer uma parecida. Tem algumas, mas aí de um crescimento um pouquinho diferente, tipo filodendros. Sim. Depois a gente vai mostrar a imagem para vocês. Que normalmente tem as folhas maiores, mas são meio parentes. Filodendro. Ela cresce assim também? Ramificada? Tem filodendro, a maioria dos filodendros cresce mais na vertical. O pessoal coloca um pau de xaxim e ela vai subindo. Ela vai se enrolando aí. Ela vai crescendo, vai agarrando essas raizinhas. Realmente é uma jiboia. Não é? Como fazer a jiboia para que ela cresça em formato pendente ou tipo trepadeira? Então, aí são duas condições diferentes. O formato pendente é o que ela está mais acostumada. Que é esse aqui. Esse aqui. Então você coloca ela num vaso, numa floreira, com um substrato bacana, com uma adubação, ela vai crescer por conta do próprio peso dela, ela vai render e vai crescer para baixo, vai descer. Como trepadeira, você tem que tutorar ela, você tem que ir amarrando, porque esses raminhos todos aqui que acabam saindo das raízes, até ela conseguir totalmente a raiz, ela não consegue se fixar. Então, coloquei lá no caminho de vassoura, no meu vaso para ela subir. Ela não vai conseguir subir sozinha. Então você vai ter que amarrar até essa raizinha começar a agarrar no caminho de vassoura e ela vai embora. Mas você tem que tutorar. Dá pra fazer tipo uma parede viva com ela ou não? Dá pra fazer. É que muita gente faz com aquela coroa de Cristo, né? A parede viva, mas com ela também dá. Com ela é mais bacana. É porque aquela espeta, né? E passar um bichinho lá, uma criança. A jiboia é mais bacana. Sim. E como. Essa eu já li, eu acho. A jiboia pode dividir o vaso com outras plantas? Pode. Só tem que escolher bem a planta que você vai colocar.
Não pode ser irmã de qualquer um. Não que ela tenha problemas, por exemplo, se eu colocar a minha amaranta aqui junto com a jiboia. É uma parceria até razoável. Mas, por exemplo, não daria para colocar junto com a bromélia. A bromélia exige muito menos água do que a jiboia. Ou você colocar uma jiboia junto com o cactus. Né? Então essas parcerias têm que ser pensadas nas plantas que tenham mais ou menos as mesmas afinidades. Você precisa de um solo um pouco mais úmido, mais drenado, que fique num ambiente um pouquinho mais sombreado ou com menos sol direto. Então dá para você fazer uma parceria. Mas aí só escolher bem a tem que ser uma que gosta do mesmo tanto de água que ela. mesmo tanto de água, da mesma insolação. Aí dá para você fazer uma parceria sem muito estresse. Porque o tal do hortelã tem que ser irmão sozinho, né? Não pode ter outro no vaso, porque ele toma conta de tudo. Toma conta de tudo, ele gosta de muita água, ele gosta de lugar bem sombreado, então é outro esquema. Sim. E como ajustar, Cris, os cuidados com a jiboia durante o inverno? Então, o único cuidado mais importante com a jiboia no inverno é em relação ao frio, justamente. Ela não gosta de frio. Não gosta de frio. É uma planta de clima totalmente tropical. No Nordeste, então, ela deve amar. Deve gostar bastante. Clima frio, ocorrência de geada, aqueles ventos frios que vêm do sul, não é a praia dela. Então, cuidado no inverno. Eu tenho uma planta, fica pendurada aqui e tal, do lado de fora de casa. Ela está num ambiente legal, com pouco sol e tal, mas tem uma frente fria chegando que a temperatura vai cair para 3 graus. Põe a sua jiboia para dentro de casa. Ela deve passar esse período da frente fria. Ela gosta do clima mais quentinho. Clima tropical mesmo, né? Sim. Então, você sabe de onde ela veio, Cris? O país de origem, assim? Mas ela deve ter vindo de um país tipo África, uma coisa assim, né? Ou é uma nativa brasileira ou ela vem de algum país bem quente. Sim, porque ela gosta do calor. E é possível cultivar a jiboia em locais com ar-condicionado? Isso aqui é polêmica. Há algum risco? É possível sim. Eu falo que o ambiente com ar-condicionado só é ruim para a planta se você direcionar a saída do ar diretamente. Não, ela está no ar, mas o ar está voltado para cima, ela só está naquele fresquinho. Não, aquele fresquinho está tudo bem. Até a gente gosta. Agora, é que nem quando eu vou dar aula, né? Eu falo para os meninos que vão ajustar o ar para a gente, olha, pode ligar, mas você joga ele para cima, porque se ele ficar voltado para mim, até o final da aula eu não falo mais. Não tem voz. Né? Então as plantas é a mesma coisa, quando você direciona o ar direto para ela, a tendência normal é queimar toda a borda da folha. Queima mesmo. Queima e aí pode amarelar. Como saber que queimou a planta? Ela dá sinal. Ela dá sinal, ela começa a mostrar uns manchadinhos bem delicados na ponta da folha. Principalmente nessa pontinha aqui. Entendi. Aí você já vai lá, tem uma coisa que não tá legal. Não tá bom o negócio. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao cuidar da jiboia? Um erro é colocar água de menos, porque acha que a jiboia ela tem a folha gordinha, ela tem esse calorzinho grosso que não precisa de água. Isso é mito também, né? A gente fala, mas isso é mito. Então, melhor você fazer esse esqueminha de 2 ou 3 vezes por semana, de acordo com a estação do ano, mas fazer um vaso bem drenado. Então, molhou, a planta absorve, que tiver que absorver, o resto vai ganhar melhor. Né? Outro mito é achar que a jiboia pode ser colocada no solão. Eu vou colocar ela no jardim e ela vai ficar no sol o dia inteiro. Ele é muito resistente, mas ela tem que estar no ambiente certo. E outra coisa em relação ao cuidado com essas pragas. Era só uma cochonilha que tinha aí. De uma cochonilha, de uma família de cochonilha, daqui a uma semana você vai ter 150 famílias. Muito populoso. E aí... Invasão, na verdade. Não é nem condomínio. É uma invasão, é isso mesmo. Aí vamos para a última aqui em relação à jiboia. Como manter as flores vibrantes da jiboia? As flores? Isso. Olha, na rega ideal, na rega adequada e na adubação frequente. Pensa que você está com uma planta num espaço restrito, ela só tem aquele espacinho para buscar água e comida. Então você tem que dar água e comida à disposição para ela. Então, às vezes o pessoal comprou lá na floricultura um vasinho de jiboia, veio lindo, maravilhoso. Eu levei para casa, estou molhando ele certinho. De repente começa a morrer as folhas, secar e tal.
Mas você abobou ele? Não. Quanto tempo faz que está na sua casa? 3 anos. Bom, aí você tem também a planta viva do quê, né? Ela já esgotou tudo que tinha dentro daquele substrato, ela já esgotou as reservas dela e aí ela acaba morrendo. Então, uma adubação, por que eu falo que esse adubo de liberação lenta é mais tranquilo por conta disso. Você não fica tão estressado que você tem que fazer adubação tão frequente. Numa planta normal, se você vai usar um bocache, um mel de minhoca ou um outro fertilizante qualquer, comum, a frequência de adubação aí a cada 3 meses, 4 meses, você repetir. Né? Para manter ela sempre com comida à disposição. Aí você pode ter sua jiboia por bastante tempo. Ela tem uma duração assim de tempo? Não, que eu saiba. Vive bastante. Vive bastante. Cuidando bem, né? Não deixando fazer um condomínio. Você vai ter sua jiboia com as cores bonitas, vibrantes, fortes, bem engalhadinha, bem folhadinha, por muito tempo. Sim. Pode dar para fazer várias mudinhas, né? Você tem jiboia em casa? Não, ainda não. Vou te dar uma mudinha. Tá bom. Tá feito. Agora a gente vai ter uma mudinha para você. Tá ótimo, já tem onde colocar. Obrigado, Cris. De nada, Gabriel. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. E agora a gente recebendo ela em casa, gente. Tô amando essa história de canal no YouTube. Não deu certo lá no estúdio, a gente tá aqui, ó. E eu tô amando essa história de canal no YouTube. Particularmente, eu achei aqui muito mais bacana. Ai, ó. Obrigado, Cris. Nada, Gabriel. À disposição. Gente, obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? E a Cris vai voltar também aqui em dezembro, né, Cris? Vai voltar para falar dos cuidados com as plantas nessa época de férias. Às vezes a gente sai, o que eu vou fazer com essa planta? Como é que eu posso cuidar dela? Fui embora, como é que eu vou recuperar ela agora? Tá certo, vamos falar disso então. Certo? Em dezembro ela volta para conversar com a gente e a gente vai agora embora. Até a próxima, gente. Fui!